Naruto Shippuden. O preço do aço. A herança de sangue que ninguém quis carregar. O que você faria se a única coisa capaz de salvar tudo o que você ama fosse também a semente da sua própria destruição? Imagine segurar em suas mãos não apenas um instrumento de poder, mas uma maldição de sangue e aço pulsando com uma promessa terrível. Kaito, um simples genin que mal conseguira dominar os fundamentos mais básicos do shinobi, agora se via diante dessa exata escolha. Eu sussurro ouvindo não dos ouvidos, mas de dentro do seu próprio crânio, da própria lâmina que tremulava em suas mãos. Já começava a corroer as bordas de sua alma. Um pouco mais de sangue, ele cochichava, com a voz de ferrugem e metal rangente. E tudo o que você perdeu pode ser seu outra vez. Kaito nunca foi o shinobi que sua vila, a oculta da névoa, esperava que ele fosse. Enquanto outros moldavam a água com graça letal ou teciam ilusões que confundiam a mente, ele era solidez e silêncio. Seus punhos eram mais rápidos do que seus selhos, seu suor mais honesto do que qualquer jutsu. Ele carregava consigo o peso de um sobrenome outrora respeitado, o nome do avô, um ferreiro lendário, cujo eco de martelo havia se silenciado anos antes de Kaito nascer. Sua vida era um mosaico de rotinas simples. Treino sob a névoa perpétua que dava nome à vila. O cheiro salgado do mar, misturado com o odor úmido da madeira das casas e os olhares discretos de pena dos outros. Eles não viam o garoto. Viam a sombra vazia de um gigante. Kaito morava numa pequena cabana à beira dos penhascos, onde o vento assobiava cantigas tristes através das frestas. E o único tesouro que herdara era uma velha bigorna, fria e sem vida. Sua normalidade era feita de ausências, menos ausência de talento. A ausência de um legado claro, a ausência do calor que deveria vir de uma história familiar. Ele era, no fundo, como qualquer um de nós, tentando encontrar seu lugar em um mundo que parece já ter decidido quem você é. Lutando contra a invisibilidade que nasce da comparação com um fantasma. Tudo mudou na noite em que os corvos não cantaram. O ataque foi rápido, brutal e sem o orgulho de um confronto shinobi. Eram caçadores de recompensas, abutres atraídos pelo cheiro de metal e segredo. Eles não vieram pela vila, mas pelo que ela guardava, os vestígios do conhecimento que forjou as lendárias 7 espadas da névoa. E no caos que se seguiu, com um som de alarmes e o clarão de jutsus iluminando a névoa noturna com cores de morte, Kaito, em desespero, buscou refúgio no único lugar que sempre lhe pareceu seguro: o antigo escritório empoeirado de seu avô. Foi ali, atrás de uma viga de sustentação, que seu toque acidental fez ceder, que seus dedos encontraram o couro ressecado de um diário. Não era um livro comum, era uma confissão gravada em croquis de aço e anotações frenéticas. E na primeira página, uma frase que fez seu sangue gelar: as lâminas não são nossas, elas são dele. E ele dorme, com fome, nas entranhas da montanha. Naquele instante, o mundo de Kaito não apenas desmoronou. Ele foi remodelado com os alicerces de um pesadelo. O ataque não era um evento aleatório. Era a consequência direta do legado que ele herdou. O conflito não era mais sobre salvar sua casa, mas sobre decidir se o conhecimento para salvá-la era, em si, uma arma de autodestruição. Forçado a fugir, o diário era uma âncora e um fardo. Cada página que ele ousava ler era um mergulho mais profundo na loucura. Os desenhos não mostravam apenas técnicas de forja, mostravam rituais. O aço não era apenas temperado em água, mas em algo mais vital, mais obscuro. O diário falava de um ser primordial, uma entidade de ódio puro e metal vivo, selada a gerações, cuja essência foi canalizada para as lâminas originais. E Kaito, sem aptidão para as artes shinobi, descobria que sua única herança real era a capacidade de entender aquele idioma proibido do fogo e do ferro. Perseguido tanto pelos caçadores de recompensas que cobiçavam o diário, quanto pelos próprios Anbu da névoa, que o viam agora como um traidor que roubara segredos de estado. Sua jornada tornou-se um pesadelo de fuga constante. A estrada era fria.
Cada sombra escondia uma ameaça, e o único companheiro que encontrou foi um espinho no seu lado. Jin, um Nukenin cínico e marcado por cicatrizes, cujos olhos guardavam a frieza de um inverno sem fim. Jin afirmava ter conhecido o avô de Kaito. Dizia ter visto o brilho original das lâminas, e sua lealdade era uma moeda que girava constantemente no ar. Ele protegia o garoto, sim, mas havia um brilho calculista em seu olhar, como se Kaito não fosse um aliado, mas um ingrediente num plano muito maior. A jornada foi uma forja em si mesma. Cada embate era um martelo batendo em Kaito, moldando-o, tirando-lhe a ingenuidade e substituindo-a por uma determinação fria e quebrada. Ele aprendeu a desconfiar, a sentir o cheiro da mentira no ar, a lutar não com a graça de um shinobi, mas com a ferocidade desesperada de um animal encurralado. As lágrimas que ele poderia ter derramado pela vida que perdeu secaram, substituídas por um foco ardente e único. Jin, por sua vez, era um espelho distorcido. Em noites silenciosas, ele falava do avô não como um herói, mas como um homem atormentado. Um homem que fez um pacto para acabar com uma guerra. Ele não se orgulhava das espadas, garoto, sussurrava Jin, olhando para as chamas da fogueira. Ele temia elas. E temia a fome da coisa que ele chamou de Kurogen, o coração de ferro. Kaito sentia-se dividido, puxado entre o dever de salvar sua vila, o medo de desencadear uma catástrofe maior e a dúvida corroendo sobre as verdadeiras intenções de Jin. Será que o Nukenin queria destruir o conhecimento? Ou será que ele, no fundo, desejava forjar uma nova arma para seus próprios fins? E é aqui, neste silêncio tenso antes da tempestade, que eu preciso fazer uma pausa e me voltar para você. Porque esta história não é apenas sobre Kaito, ou sobre shinobis, ou sobre espadas. É sobre o peso das heranças que não pedimos para carregar. É sobre as escolhas impossíveis que a vida nos coloca, onde não há um caminho claro, apenas diferentes tipos de ruína. Comente abaixo com uma única palavra que descreva o que você está sentindo agora. Apreensão, esperança, angústia. A sua experiência, a sua própria luta, faz parte do tecido desta narrativa. E agora, eu pergunto a você, segurando a respiração, o que você faria no lugar de Kaito? A decisão final se aproxima e ela exige um sacrifício que pode ressoar por gerações. A fuga os levou às Montanhas de Aço, um lugar onde as próprias rochas pareciam cantarolar com um zumbido metálico e opressivo. Lá, no coração de uma caverna, que era uma forja natural, com veios de minério brilhando fracamente nas paredes, eles encontraram o local. O ar cheirava a ozônio e óxido. Foi ali, com os perseguidores fechando o cerco do lado de fora, que Kaito, movido por um desespero que transcendia o medo, agiu. Usando o diário como guia, ele mergulhou no processo proibido. O calor era insuportável. O som do martelo ecoava como um batimento cardíaco primordial. Jin lutou como um demônio na entrada da caverna, segurando a onda de inimigos. Seu corpo ficando marcado com novos cortes a cada momento, e quando a lâmina finalmente tomou forma, ela não brilhou com a luz prateada do aço puro. Ela pulsou com um vermelho sinistro, como um coração requeima arrancado, emanando um calor que não era do fogo, mas de puro ódio. Jin, cambaleando, ensanguentado, girou e gritou com uma voz rouca de horror: "Não a use, garoto! O preço do seu sangue é só o início. É uma porta, Kaito. Fecha!" Mas era tarde demais. Kaito, derroê-los, ofegante, segurando o cabo da lâmina recém-nascida, já não ouvia apenas Jin. Uma presença vasta e antiga se espalhou por sua mente. Um peso de séculos, de solidão e raiva. A voz era o som de 1000 espadas, se arrastando contra si mesmas. Filho do fogo, ela sussurrou, e o sussurro foi uma agulha de gelo em seus pensamentos. Tu me libertaste. Oferece-me o sangue deles, e eu te darei o poder de esculpir o mundo à tua imagem. O poder de proteger tudo
E Kaito, olhando para a lâmina, sentiu não medo, mas uma terrível, intoxicante atração. A promessa de um fim para a impotência, de uma força capaz de reescrever seu destino. A poeira da batalha baixou, mas não trouxe paz. A nova espada, que Kaito nomeou Shinku no Yami, a escuridão carmesim, não era uma ferramenta. Era uma simbiose. Ela não o abandonava, e seu sussurro era uma constante na periferia de sua consciência. Kaito não a usou para aniquilar os perseguidores. Sua mera presença, a aura de puro terror que ela emitia, foi suficiente para Faz Claws recuar em pânico. Ele salvou a Vila da Névoa? De uma forma distorcida, sim. A ameaça imediata se dissipou. Mas a que custo? Jin, ferido, olhava para ele não mais com cinismo, mas com uma profunda e silenciosa tristeza. Ele via o garoto que conhecera sendo lentamente substituído por algo mais frio, mais decisivo, mais perigosamente próximo do homem que seu avô temia ter se tornado. A vila estava salva, mas Kaito estava perdido? Não exatamente. Ele não era um vilão, nem um herói. Era um homem que carregava uma tempestade em uma baía. O tema aqui não é vitória ou derrota, mas consequência. O verdadeiro sacrifício não foi forjar a lâmina, foi aceitar a sua própria transformação, a sombra que agora habitava permanentemente em seu olhar. A vida seguiu, mas uma normalidade profundamente alterada, onde o preço da segurança era uma vigilância eterna contra a própria arma que você impunha. Esta história nos lembra que as heranças mais pesadas não são as de ouro ou de poder, mas as de escolha. São os segredos que nossos antepassados nos deixam, os pactos que fizeram e as dívidas que não foram pagas. Kaito nos mostra que, por vezes, a coragem não está em vencer a batalha, mas em carregar o fardo que a vitória exige. A sua luta é um espelho das nossas próprias batalhas internas. A luta contra a raiva que promete nos proteger contra soluções rápidas que carregam o germe da nossa própria destruição contra o peso de expectativas e legados que não fomos nós que escolhemos carregar. A verdadeira força no final talvez não seja forjar a espada mais afiada, mas ter a coragem de não a usar. Mesmo quando tudo dentro de você grita por justiça, por vingança, ou por um poder que finalmente faça o silêncio dos fantasmas parar. Se esta jornada até aqui tocou o seu coração, se você se viu refletido nas escolhas impossíveis de Kaito, então faça parte da nossa comunidade. Sua experiência enriquece esta história. Inscreva-se no canal e toque o sininho, porque não queremos que você perca as próximas narrativas que vamos partilhar. Histórias que, como esta, buscam as verdades mais profundas da alma humana. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir sobre o peso e a beleza de carregar um legado difícil. E fique atento, porque na próxima semana vou contar a história de uma kunoichi que descobriu que a missão que dedicou sua vida a completar foi uma mentira arquitetada pela pessoa em que ela mais confiava. Até lá, obrigado por sua companhia. Cuidem uns dos outros.